Então, no estudo da radiação, né, a radiação de uma carga pontual numa trajetória é, arbitrária é importantíssima. E aí, os campos para esse caso vêm dos potenciais de Lina-Witcher que nós discutimos. Eles estão escritos aqui. Uma característica importantíssima é a existência de dois termos, um deles dependendo da velocidade, que cai com r ao quadrado, né? Aqui é um cubo. Aí vocês notem o seguinte, aqui tem r ao cubo, então 1 sobre r2. Esse campo, que depende da velocidade, ele cai com r2. U é um vetor auxiliar escrito aqui só para deixar a notação mais compacta. O segundo termo tem um r adicional no numerador, que faz com que então o decaimento seja com 1 sobre r, um campo que decai mais lentamente. O B vai acompanhar essas propriedades do E, porque pode ser escrito em termos dele. Lembrando que o R que aparece aqui, esse R que eu estou escrevendo dessa forma, ele representa o vetor que vai da partícula, cuja trajetória é parametrizada lá pelo tempo retardado, ao observador que está no vetor R. Então a gente vai sempre falar desse R agora, porque é ele que aparece nas equações. Tá? Então, como nós temos esses dois termos, né, a gente usa um deles para definir a radiação, como a gente tinha visto. É o que dá a contribuição finita para a energia por unidade de tempo quando o observador está lá no infinito. Esse vai ser chamado campo de aceleração ou campo de radiação. Aí notem o fato de que então partículas aceleradas emitem radiação, exatamente porque o termo que tem aceleração é o termo que dá o decaimento mais lento, proporcional a 1 sobre r para o campo, ou para os campos, e com isso a gente tem uma energia por unidade de tempo medida lá no observador, no infinito. Tá? Em geral, né, o vetor de Point é dado por 1 sobre μ0, o produto vetorial VEC B. Então a gente pode colocá-lo numa forma mais operacional, substituindo o B pelo que a gente tem ali, o R, VEC E. Aqui é unitário, né? O C eu já coloquei aqui do lado de fora. E usando a regra de duplo produto vetorial, isso aqui fica escrito como um termo que tem o E ao quadrado, nessa direção desse vetor R, que é esse vezes esse vetor, menos o produto escalar R unitário com E, vezes o vetor E. Então esse é o vetor de Point, né? Então a gente está interessado na radiação, então eu vou ter um E de radiação correspondendo a esse segundo termo, e portanto eu escrevo como Q sobre 4πε0 o R dividido pelo R escalar U ao cubo, e apenas o segundo termo que tem esse fator R, VEC U, VEC A. Agora notem uma coisa importante. O E de radiação ele é perpendicular a esse vetor R, né, uma vez que vem desse produto vetorial aqui. Então, no vetor de Point, esse produto escalar para o E de radiação é nulo, porque o E sendo perpendicular a esse vetor R, né, e o produto escalar do E com o R unitário vai ser zero. Então, para os campos de radiação, né, o vetor de Point de radiação é dado apenas por esse primeiro termo, e é o que eu vou escrever aqui, e é o que a gente vai usar daqui para frente. Vamos aplicar a fórmula para descrever a radiação de uma carga pontual para o caso mais simples, que é o caso que V sobre C é muito pequeno, seria o caso não relativístico. Então V é muito menor que C. Quando V é muito menor que C, esse vetor U, que eu estou escrevendo então aqui como CR menos V, ele é como se fosse isso aqui, né? CR menos V sobre C. Então esse termo ele é desprezível, né? Então eu vou ter o U escrito como um CR. Essa é uma expressão que eu vou levar no campo de radiação para escrevê-lo de uma forma mais simples, só substituindo aqui agora. É um Q sobre 4πε0. Aí notem o seguinte, né? Eu vou ter aqui um U que tem o C, né? E um R
escalar esse R, que é um R ao cubo. Né? R sobre R ao cubo vai dar 1 sobre R2. E um R que eu tenho aqui é 1 sobre R. Né? Então eu tenho um fator R, que eu já vou colocar aqui. E eu vou deixar um U aqui também. Eu tenho um fator C, que vai vir para cá. Com C ao cubo aqui, eu tenho 1 sobre C2, que eu vou deixar aqui. Então eu tenho isso. E aqui eu tenho que avaliar um produto vetorial, que agora é um R unitário, que eu já passei um módulo desse para fora. R unitário, VEC A. Essa é a conta que a gente tem que fazer. Tá? E aí aqui eu uso a propriedade do duplo produto vetorial novamente, para escrever essa equação a partir dessa identidade ACB menos ABC. Né? Então, com isso, eu vou ter um S de radiação, que eu já posso escrever imediatamente como 1 sobre μ0c, né? O que já aparecia no S. O quadrado dessas constantes eu vou colocar como μ02, isso vem do C2, que é 1 sobre μ0 ε0, ε0 corta, vai sobrar um μ0 em cima, quando eu tomo o quadrado é um μ02. O quadrado aqui é um Q2, dividido por 16, π2, R2. Então, coloquei todos esses fatores. Aqui eu vou ter, então, um menos A, que vem a ser esse fator aqui, ó, A e B, é um R com R, dá 1 vezes o A, que é o vetor C, então é A, mais esse outro termo que vai me dar um R unitário escalar A vezes um R unitário. Tá? Isso tudo elevado ao quadrado e apontando na direção do R unitário. Então essa é a minha expressão do vetor de Poynting. Né? Aqui, olha, eu posso desenvolver isso aqui um pouquinho mais, lembrando que isso aqui é um A2, né? Menos 2 vezes R escalar A, vezes R escalar A de novo, né? Então R escalar A ao quadrado, mais o quadrado desse termo, que vai ser um R escalar A ao quadrado, R com R é 1. Né? Então isso aqui vai ser A2 menos R escalar A ao quadrado, que por sua vez eu posso escrever como A2, que multiplica 1 menos esse R unitário, né? Menos cosseno ao quadrado de θ, né? Ou A2 seno ao quadrado de θ, quando eu defino então o θ como o ângulo, né, entre a aceleração e o observador que está nesse vetor R unitário. Esse é meu θ. Então aqui eu fiquei com um termo, cortou com esse 2, ficou assim. Eu abri isso aqui, então fiquei com A2 em evidência, 1 menos o cosseno ao quadrado desse ângulo. Tá? Esse aqui é um vetor unitário. Logo, eu tenho S de radiação, finalmente escrito como μ0, que eu cortei aqui, que é 2 A2, dividido por 16 π2c, seno ao quadrado de θ sobre R2, tudo isso apontando na direção R. Então aqui a gente vê essa característica, né, que se eu tenho a aceleração nessa direção, eu tenho um padrão de radiação que vai ser dado então a partir desse S de radiação, que segue a fórmula seno ao quadrado de θ. Então na direção da aceleração é 0, θ é igual a 0. Quando θ é π sobre 2 ou menos π sobre 2, isso é máximo. Né? Então essa é o padrão que a gente vai ver. Por sinal, né, eu posso calcular também a potência total de radiação integrando o S de radiação na área da esfera. Isso aqui daria isso aqui dá o seguinte resultado, ó, 16 π2c. Aí eu vou ter então a integral desse seno ao quadrado de θ sobre R2, multiplico aqui por R2 seno θ dθ dφ. Essa integral é fácil de fazer e o resultado é conhecido como fórmula de Larmor. A pergunta que fica agora é a seguinte: esse padrão seno ao quadrado de θ, que está essa distribuição angular para a radiação, como ela muda
se o V não é desprezível frente ao C. Então, para uma velocidade diferente de zero, ou no caso relativístico, né, como eu fico com essas equações? Isso a gente vai ver no próximo vídeo.